Bom dia e bem-vindos para mais um Antes do Café. Quero convidá-los a abrir comigo a palavra de Deus em 2 Pedro e o capítulo 3, 2 Pedro capítulo 3 e o versículo 9. 2 Pedro 3, 9 diz: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos chegam ao arrependimento. Não retarda o Senhor sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos chegam ao arrependimento. E que o Senhor há de abençoar essa leitura aos nossos corações. Outro dia, para ser mais exato, ontem, eu dei uma saída da sala para resolver um problema. E quando eu estava voltando, na verdade eu tinha ido ao banheiro, e quando eu estava chegando na sala, estava aquele alvoroço na sala. Aí um dos meninos me viu: o professor está chegando, está chegando, está chegando. E aí eu abri a porta e fiquei olhando aos meninos, fingindo que nada que estava acontecendo. Aí eu olhei para os meninos e disse: meninos, da próxima vez que você forem trelar ou fazerem travessuras, fazerem brincadeiras até e tudo mais, eu digo, preste atenção, não olhe para fora, para o lado, para ver se o professor está olhando, não. Olha para cima para ver se Deus está te vendo. E aí todo mundo ficou espantado, deram uma risada também, mas sabiam que eu estava falando sério. E aí voltamos e começamos a aula. Isso me fez pensar como Deus está sempre olhando e cuidando de nós, mesmo que muitas vezes não pareça. E o que me trouxe essa reflexão, junto com esse pensamento, foi que no trabalho ou no evento do Dia dos Pais, lá na escola internacional do Carpina, e eu estava com as minhas filhas fazendo apresentações. E era interessante, porque eu estava fazendo um negócio, como professor, estava trabalhando, e aí quando eu ia apresentações, eu ia e ficava visível, mas no fundo, só olhando as minhas filhas. E era interessante que as minhas filhas, elas ficavam procurando para ver se eu estava lá. E quando colocava os olhos em mim, abria um baita de um sorriso. Aí você talvez esteja perguntando, o que isso tudo tem a ver com o versículo que nós acabamos de ler? Muitas vezes nós achamos que Deus não está olhando, não está cuidando de nós. Achamos que Deus não está nem aí para a nossa vida. Aí nos vamos e fazemos o que nós bem entendemos. Ou as outras vezes ficamos tristes como as minhas filhas porque não conseguiam me ver. E achamos que Deus não está olhando para nós. Mas sabe, isso não é verdade. Até quando não parece, Deus está cuidando de nós. Pode parecer que aos nossos olhos Deus está se atrasando, que Deus se atrasou, que Deus não se importa, que Deus não está olhando. Mas quando nós olhamos com atenção, percebemos que o tardio está no nosso ver, mas Deus sempre está lá, pronto para cuidar, pronto cuidando, pronto de prontidão para com as nossas vidas.
Pensa bem nisso. Reflita nisso. Tenha um bom dia. Que o Senhor os abençoe. E até o nosso próximo Antes do Café.